Pronto. Então, voltando só para quem quer gravar, e vocês também, se quiserem escutar depois de novo, tá? Então, os padrões, que é a origem. Então, quem tem controle com as pessoas, controle no relacionamento, controle no trabalho, controle com a família, querer controlar a vida até dos pais, do irmão e do marido, da mulher, que não consegue ficar sossegada, porque sempre quer controlar o que está fazendo, né? Isso é um padrão, tem uma origem. Então, eu falei já de novo, dormir, descansar, todo mundo tem que descansar, todo mundo tem que dormir. Dormir é a coisa mais preciosa da nossa vida. Então, o porquê que está sempre em alerta? O pessoal está em alerta por quê? Qual é o padrão, qual é a origem que faz sempre a pessoa estar em alerta, acordar de madrugada, ou ficar com aqueles pensamentos e não consegue dormir, porque está sempre pensando, ou acorda, de repente, à noite, em alerta. Pessoas que não conseguem sair do trabalho, não conseguem sair de um lugar para trabalhar em outro, não conseguem ser empreendedor, pessoas que não conseguem realmente colocar o seu projeto fora do papel, porque não consegue sair daquilo, que acha que aquilo é uma segurança, acha que aquilo não vai mais, você não vai ser capaz, porque está sempre querendo a perfeição, então fica naquele trabalho, fica lá escutando o teu patrão ou alguém falando, as humilhações e tudo mais, porque não consegue sair, não consegue realmente tomar uma iniciativa. Outro padrão então, o desentendimento de relacionamento, né? Então, como eu já falei para vocês, sempre tem aqueles padrões de relacionamentos repetitivos, sempre tem relacionamento com pessoas que são ou controladoras, ciumentas, pessoas que ou têm dependência emocional da gente, ou pessoas que cobram muito da gente, ou pessoas mandonas, pessoas manipuladoras, então, e não consegue sair disso. Sempre sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro, com situações diferentes, mas, na verdade, o abuso é o mesmo, tá? Com só situações diferentes, só muda de roupa. Se posicionar perante limites de vocês, limites de parentes, limites de amigos, limites de pessoas que trabalham juntas, limites, pessoas que não conseguem colocar limites. Então, sempre ficar carregando aquele peso, porque ela não consegue colocar limites, não consegue se posicionar. Não, chega, eu não quero. Sabe aquela coisa assim de bater na mesa? Eu não quero mais isso. Chega. Pessoas que não têm discernimento com a sua própria vontade, o que ela realmente quer na vida. Então, ela não dá nunca limites para as pessoas sempre abusam e você acaba fazendo muito mais do que poderia fazer, né? Aguentaria, porque aí começa a vir aquelas doenças, dor nas costas, dor na lombar, dor no ciático, aí começa a vir as dores no corpo, porque as pessoas não dão limite. Você vai carregando o peso dos outros também. E acho que está tudo certo. Aquelas pessoas que... Sabe aquelas pessoas que não têm mais graça de nada? Eu estou seguindo minha vida? Para quê? Não sei. Estou só vivendo.
eu estou sobrevivendo. Ai, gente, é horrível, né? Está sobrevivendo. É isso que vocês querem da sua vida? Sobreviver? Porque sobreviver, o que é sobreviver? O que acontece com as pessoas que só sobrevivem? Elas não têm um porquê de estar aqui, né? Porque elas só estão sobrevivendo. Então, elas ficam fazendo o que os outros querem, elas ficam fazendo o que os projetos dos outros, ao invés dos projetos dela, não, fica fazendo o projeto dos outros, porque ela está sobrevivendo, ela não está mais fazendo o que ela quer, né? Outra coisa que eu vou falar bastante, isso, gente, eu quero que vocês vão percebendo isso, porque eu quero que depois vocês falam para mim, Patrícia, eu tenho isso, tá? É aquilo que eu acabei de falar, né? É, de sobrevivência, de fazer as coisas para os outros. Parar de trabalhar para os outros para ter o seu próprio negócio. Tem muita gente que tem dificuldade. Ai, pelo menos lá eu tenho meu salário, eu tenho meu dinheirinho, e eu não quero, nossa, pelo amor de Deus, eu tenho medo. Eu não sou capaz, eu tenho medo de não ser capaz, eu tenho medo do julgamento, do que vão falar de mim se não dá certo. É, e aí, como que vai ser? Então, continua trabalhando para os outros, continua, a não ser que tenha um puta salário, uma coisa assim maravilhosa que realmente, né? Mas se você pretende ser um empreendedor, pretende ser ter alguma coisa e tem medo disso, por algum motivo, tem uma origem aí. Tem um padrão aí que você está trazendo que você tem que descobrir isso. Pensamentos acelerados, aqueles pensamentos de medo de não dar certo, medo de não dar certo, que pode acontecer, o que pode acontecer no governo, o que pode acontecer na vida, aqueles pensamentos que tão acelerados que vai lá na frente que não tem, às vezes, não tem nem o porquê daquilo. Não faz sentido, muitas vezes. Se for ver, não faz sentido esses pensamentos, que não é a realidade, não é o real, é o seu pensamento, que está mais lá na frente, aquela ansiedade do que será que pode acontecer, do que será que pode dar errado, né? Ah, tem isso, Sandra. Eu falo, falar sempre no hiperativo, brava, tá? Vivendo os projetos dos outros. É isso mesmo, Sandra. A Sandra já está num processo já ela está fazendo o tratamento, ela já está no processo. Mas você já vai começando a trabalhar com isso, né, Sandra? Então, falar sempre brava. O que é? Tá sempre falando brava, tá sempre dando ordens, falando já dando ordens. O que acontece? Esse é um controle que você tem que estar sempre na mão. Por isso que você está sempre dando ordens. Você dá ordens, o controle está na sua mão. Então, você está sempre em estado de alerta. Por isso, está sempre falando bravo, vendo e controlando, fazendo, entendeu? Isso também tem um padrão oculto. Porque, gente, cansa sempre estar bravo, não cansa? Você já ouviu falar, assim, já pessoas, né, que falam assim, nossa, que cara de bravo que tem aquela pessoa? Já tem cara de brava. Então, você imagina. Outro padrão que tem coisas ocultas aí, vida financeira travada.
Pode ser, você não consegue fazer dinheiro, só um teto, sempre um teto, não consegue expandir. Você não consegue fazer o dinheiro. Você consegue fazer o dinheiro e o dinheiro vai embora. O dinheiro, de repente, acaba, tá? Isso também tem um padrão oculto. Bom, doença, não pode falar nada, né? Que toda doença, dor e doença tem um padrão oculto. Toda, começa sempre no emocional. E aí desenvolve para o corpo. Psicossomática. Quem tem o meu curso da psicossomática sabe bem o que significa, né? Sobre dores e doenças. Que eu vou falar também nessa imersão do dia 25. Outra coisa, eu quero sair daquilo, quero sair dessa situação e fluir. Então, você quer, mas depois, você começa, mas depois desiste. Eu tô lá, eu quero, vou em frente, faço tudo, quando tá lá já na metade do caminho, desiste. Acontece alguma coisinha assim, desiste. Aí começa tudo de novo. Aí vai, e desiste. Esse é um padrão também oculto que tem que ser visto e resolvido. Pessoas que sempre... Eu tenho uma cliente que sempre entra em financiamento. Pessoa em financiamento, empréstimo, sempre, sempre, sempre. O porquê disso? Ah, porque eu acho que eu vou sair, vou pegar um empréstimo para sair de uma dívida. Não. Tem gente que tem padrões. Sempre pegar financiamento ou empréstimo. Sempre. Tem um porquê disso, tem uma origem disso. Outra coisa. Gente que não consegue terminar as coisas. Não termina o que começa. Horrível isso, não terminar o que começa. Tá? Então, esses são alguns padrões, alguns padrões que eu vou falar sobre a origem disso. E fora outros padrões que eu vou falar, são muitos, tá? Muitos mesmo. Então, acho que uns 50 que eu vou falar. E para quem tem esses padrões, ou outros padrões que eu falei, que são 50, você vai saber a origem para resolver, porque não é só saber, tem que ressignificar, tem que resolver. E também, para quem é terapeuta, fica mais fácil vocês entenderem esses padrões para detectarem também no cliente de vocês, porque vocês são terapeutas. E quem é terapeuta tem que saber quais são os padrões ocultos, da onde vem esses padrões, e também, nesses padrões ocultos, quais são os ganhos secundários para permanecer nesses padrões ocultos. Isso também eu vou falar e é importante os terapeutas saberem. Então, aqui, voltando no início, né, que eu comecei a falar, aqui nessa reunião, eu falo com qualquer pessoa que está aqui na sala, ou sobre alguma situação dela, ou uma situação do seu cliente. Patrícia, eu tenho um cliente que está passando por isso. O que eu faço? O que pode ser? Aqui, nesta reunião, tá? Que eu faço todos os primeiros domingos do mês, eu não fiz ontem porque foi Páscoa, por isso que eu estou fazendo hoje, mas é para isso,
é para a gente falar sobre os nossos problemas, o problema de vocês e também de algum cliente de vocês. Somente amanhã, que é terça-feira, que quem é meu aluno aqui vai participar da aula de amanhã. Que a gente vai, lógico que aí é aula, aí é outra coisa, aí é conteúdo. Amanhã é conteúdo. Hoje não. Hoje, lógico, eu sempre falo algumas coisas aqui de conteúdo, eu sempre falo algumas coisas, mas é legal a gente saber de vocês. O que está passando, o que acontece, qual é o problema que vocês têm, que eu posso ajudar. Tá? Então, é por isso que eu faço essas reuniões. Descubra a origem. Então, por que vocês estão aqui? O que vocês querem saber? O que vocês estão passando? Se hoje eu perguntar assim para cada um de vocês, o que mais está te bloqueando hoje? O que mais está te chateando hoje? O que mais está pegando hoje? Qual é a queixa que você fala assim, isso eu quero resolver? É para isso que eu estou aqui. Tá? Eu não exponho ninguém, mas eu posso dar uma direção. Então, eu estou aqui para escutar vocês. Porque, sobre tudo isso que eu falei agora, eu vou falar na imersão do dia 25. Aí sim, aí eu vou falar, aí é uma aula mesmo, e vocês vão detectarem. E tem outra. Nessa aula do dia 25, cada um que entrar pode trazer uma pessoa, tá? Um convidado. Vocês podem trazer um convidado. Então, a Fátima pode trazer um convidado, o Diogo pode trazer outro convidado, a Brígida, todo mundo pode trazer um convidado. Então, vai pensando aí quem vocês querem que participe com vocês, se vocês quiserem participar. Vai ser o dia inteiro, olha, gente, é o dia inteiro, das 9 da manhã às 17 horas. Vai ficar gravado? Vai. Mas eu vou fazer dinâmicas e tudo mais. Vai ser muita coisa, muito mesmo. Tá? Vai ser um dia bem legal, dia 25/4. Então, marca quem quer fazer, marca aí na agenda. Bom, vamos lá, gente. O que vocês querem saber? Porque eu tô aqui para isso. Se vocês não tiverem nada para responder, para me perguntar, Patrícia, diga. posso falar? Pode, Fátima. Então, eu é algo que eu sempre carrego comigo, né? Eu faço, como eu te falei desde o início, eu faço muito curso, né? Ó, amanhã mesmo eu ia terminar de concluir o curso com a Gabi, né? E hoje eu vinha pensando sobre isso. Estou terminando, ainda estou pagando, mas não me identifiquei, porque lembra que eu te falei? Não me sinto uma empreendedora, para mim estar fazendo palestra, estar oferecendo em empresas, né? Como eu te disse, eu quero me tornar uma terapeuta para falar, tratar as pessoas, né? Aí hoje eu estou com você, mas não. E assim, eu sinto isso, eu não consigo fazer essa transição, porque eu sou diarista, né? Você vê, hoje estou no serviço aqui, né? E não consigo fazer essa transição. Não sinto realmente uma confiança, eu não sei se é porque eu não tenho a aprovação das pessoas, não sinto isso muitas vezes até dentro da minha casa. Às vezes eu acho que é porque, como eu sou diarista, não passo confiança, porque muitas pessoas falam para mim que eu deveria fazer uma faculdade, é para mim ser uma psicóloga, né? Não acho que eu preciso, porque o que eu sei, o que eu aprendi, eu acho que eu posso ajudar muita gente, sim. E isso possa ser que isso me traga uma insegurança de eu estar podendo fazer essa transição. Uhum. Fátima, tem uma coisa. O que pode ser? Lá atrás, na sua infância, você foi muito desvalorizada.
Pode ser, tá? Você que vai identificar isso. Inclusive, como você entrou no treinamento, você vai identificando, você entrou agora. Você acabou de entrar. Foi esse mês que você entrou. Então, Uhum, ainda você está no processo, tá? Mas pode ser vários padrões que você foi desvalorizada. Vinícius, eu já te chamo, tá, querido? Você pode ter sido desvalorizada, você pode ter sido culpada de muitas coisas, cobrada, tá? Então, você nunca se acha capaz de tanta culpa, de tanta cobrança, de tanta humilhação. Então, uhum, você vai ter que descobrir esses padrões, tá? Que no treinamento você vai descobrir, porque você vai fazer um tratamento, que eu vou fazer um tratamento com você, tá? É só você começar agora no treinamento, eu vou fazer um tratamento com você, você vai descobrir esses padrões para você ter transição de carreira. uhum, Por quê? Esse padrão de você começar um curso e aí, eu tenho mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, o que acontece? Você sempre está procurando a perfeição. Por quê? Porque em algum lugar no momento da sua vida, você foi cobrada, você foi julgada. Então, você sempre tinha que fazer o melhor para você não ser julgada, para você não ser comparada, para você não ser trocada. uhum, Entendeu? uhum, Então, você sempre procura coisas a mais. É natural você começar a fazer um curso e não se identificar? É natural. Eu já fiz vários cursos, eu não me identifiquei. E tudo bem, sim. beleza. Achei que era uma coisa, era outra e não me identifiquei, tá? Você falou que começou um de palestra, tal, não sei o quê, né? E você não se identificou porque ainda você está no começo. Lógico, com certeza, você tem que também, a gente também tem que ver isso. A gente não pode ir para um curso mais avançado se a gente ainda não está no básico. Por exemplo, você vai Sim. aprender línguas. Você vai numa escola de línguas, você não vai já no pessoal mais avançado. Sim. Você vai no básico. Eu não sei nada de inglês. Eu vou no básico. Eu não vou já no avançado um, avançado 2, lá, sei lá, o nome que tem. Entendeu? Uhum, Eu uhum, fui em escola. Eu pegava crianças de 0 a 6 anos. Eu não pegava uma criança de 1 ano e colocava numa sala de alfabetização. uhum, Não tem lógica, ela tinha que ir para o maternal. Tá? É a mesma coisa, Fátima. Então, você pode estar num curso de palestrante que você fala, mas como que eu vou ser palestrante de uma coisa que eu não sei ainda? uhum. E estou no básico ainda, estou ainda em transição de carreira. Então, a gente tem que ver realmente o curso para saber se está na hora de a gente fazer aquilo, entendeu? É que quando eu comecei, a gente conversou, né, a mentora, eu passei tudo que a minha insegurança, né? E até então, não, Fátima, você seguir os passo a passo, tal, né? Você vai conseguir. Aí, nesse meio que foi no decorrer das mentorias, aí começou a surgir isso, né? Vocês têm que ser empreendedoras, primeiro tem que ser empreendedoras. Aí começou a vir dar nome, aí palestras. Eu falei, mas não é isso que eu quero, né? E eu sei que eu não estou preparada para mim fazer uma palestra, você entendeu? Eu sei a Uhum, minha limitação, né? Tanto que eu faço meus atendimentos quando eu tenho, assim, e fazia voluntariamente, então eu me sentia muito bem uhum, no que eu estava fazendo. Mas quando começou a falar, aí tinha que planejar as palestras, ela dava um assunto, e aquilo foi me frustrando. Não tenho mais vontade, está uhum, acabando, amanhã é uhum, o último dia, já foi mandado até que amanhã vai ter isso, vai ter aquilo. Não vou participar, porque não é o que eu vou fazer,
entendeu? Eu não tenho que entregar, né, na Sim. mentoria, porque não é isso que eu realmente Uhum. quero, e eu não me sinto preparada. Eu entendo, Fátima, eu entendo, e eu, como eu falei, é porque você ainda não está, você está ainda no básico, tá? Depois que você fizer, você entrou no meu treinamento mês passado, você começar Uhum. a ver, começar a atender, já está mais, já, por exemplo, já quando você estiver já no final do ano, você já vai estar muito mais apta, aí pode ser que você já consiga fazer alguma palestra, entendeu? Porque você já vai estar muito mais segura. Agora, você está começando agora. É natural você se sentir insegura de fazer uma palestra, óbvio, né? É Uhum. como eu, quando eu comecei na escola, eu tinha 19 anos quando eu comecei. Imagina a primeira festa que eu tinha que estar lá com o microfone, apresentando a festa, com todos os pais, mães, avós, tio, tias, papagaio e periquito. Você imagina como eu fiquei, com 19 anos de idade. Nossa, 19 anos. 19 anos de idade. Você entendeu? É. Imagina. E aí foi. Depois, né? Imagina, eu tive escola durante 30 anos. Depois dos, né, meus 40 anos, 40, pronto, aí 40, 50, pô, aí beleza. Prova é que eu falo aqui com vocês, eu dou palestras, eu faço qualquer coisa, não tem problema nenhum. Sim, Porque, imagina, quantos anos eu fiz isso? Mas nos sim. primeiros anos, era Dia das Mães, era Dia dos Pais, era festa junina, era festa de final do ano, era tudo. Eu tinha que ir lá, falar na frente de todo mundo, né? Uhum. Então, eu não estava preparada. Agora, mas é o teu negócio, você vai se preparando, você vai fazendo, daqui a pouco você está indo e está tudo certo, entendeu? Uhum. Uhum. Tá certo, E você vai Patrícia. conseguir. Porque é a mesma coisa, no meu treinamento, eu vou também falar, eu falo tudo. Por exemplo, eu falo assim, gente, tem que se mostrar na internet. Tá, tudo bem. Tem que falar na internet, você tem que gravar vídeo. Eu tenho meu negócio aqui, ó, que eu gravo um vídeo. Aqui, ó, eu gravo um vídeo. Eu gravei ontem, eu gravei 9 vídeos. Aqui. Tá, tudo bem. Gravar, beleza. Aí consegui gravar. E editar, Patrícia? Quem edita? Você sabe editar? Gente, tudo tem uma evolução. Eu já sei editar. Hoje eu fiquei amanhã, não, ontem, a tarde inteira, eu gravei vídeo, à tarde não. Depois que minha família foi embora do almoço, eu gravei de manhã, eu gravei de manhã antes deles chegarem. Quando eles foram embora, eles foram embora, eu comecei a gravar vídeo. Gravar não, editar. Fiquei até 11h30 da noite editando vídeo. Mas o quê? Eu tive que aprender a editar vídeo. Então, o que eu faço para os meus alunos? Gente, vocês têm que começar a gravar, vocês têm que começar a se apresentar, vocês têm que começar a falar no Instagram sobre o trabalho de vocês. Tá, tudo bem. Ah, Patrícia, tudo bem, eu vou gravar. E como vai editar? Eu vou ter que ensinar. É passo a passo. Como que eu vou ensinar a gravar vídeo, a editar vídeo, se nem gravar não consegue? Tudo tem uma escala, né? Você entendeu, Fátima? Tudo tem uma escala. Você não Sim. pode, eu não posso pular, vou ensinar vocês a editar vídeo, se nem gravar, a pessoa não consegue. Sim. Então, primeiro é uma coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa, depois outra coisa. E é isso que eu Tá? quero, Então, Patrícia. A gente tem pressa não, sabe? Não tem não. Eu quero, assim, me preparar mesmo. Continuo você trabalhando vai, Fátima, porque você começou agora, você já tem atendimento, a gente já conversou sobre atendimento, por pouquíssimo tempo que você está, né, que está o quê? 15 dias, 20 dias, nem sei quantos dias, não faz um mês ainda,
você já atendeu, você já tem, nós conversamos sobre isso. Você vai ser Uhum. uma ótima terapeuta. Ah, que feliz. Vai sim, Obrigada, viu? imagina. Fala, Vinícius. Boa noite, tudo Boa bom? noite, tudo Tá? bem? Tem umas coisas ali que ela falou que é bem parecido com o meu perfil, mas a dor de hoje, né, vamos dizer assim, é aquela questão ali que você falou, é receber o dinheiro, mas porém o dinheiro não para na minha mão. Essa é a questão principal hoje em dia. Uhum, pois é. É, o que que acontece? Esses padrões de, o dinheiro, eu faço o dinheiro, só que o dinheiro não fica na minha mão. O que que é, o que que a gente associa, Vinícius? Por incrível que pareça, isso é inconsciente, tudo é inconsciente, tá? Mas tem algum padrão aí oculto, tem alguma coisa em você, né? Tem alguma origem, lógico, que o dinheiro é perigoso. Isso. Tá falando no mudo, né? Uhum, Até tenho assim uma noção, né, do que é, mas aí precisava se aprofundar melhor. O que acontece, né? No relacionamento que eu vivi 22 anos, né? Sempre teve a questão do problema do dinheiro não dar para as coisas. Mas a questão não era, tipo, quando ganhava, vamos dizer, R$ 2.500, tinha 3.000 de gasto. Ganhava 5, tinha 6.000. Então, sempre acontecia alguma coisa que arrumava uma forma de ter o gasto maior do que o ganho, né? uhum, Independente do valor, né? Hoje em dia eu ainda estou lidando com a situação, mesmo depois de separado, né? Porque ainda estou ajustando as contas, né? E aí, ó, por exemplo, o mês passado eu fiquei sem trabalhar, né? Na verdade, o mês 3 eu fiquei sem trabalhar. O mês 2 fiquei sem uhum, trabalhar. E uhum, aí eu falei para ela, ó, a pensão é em cima de um salário mínimo, mas para não atrasar as contas, eu vou pagar a conta da escola e vou pagar o seguro de saúde. Aí esse mês aí veio o pagamento dividido em dois. Aí eu falei, ó, agora o pagamento é dividido em dois, então você tem que se reorganizar com as datas. Aí já me questionou, ué, mas você não vai pagar a escola e o plano de saúde? Quer dizer, você ajuda, faz mais do que você tem que fazer, né? Pela questão de manter as coisas organizadas e depois os outros querem que você continue fazendo mais, mesmo a situação, né? Então, isso é difícil de lidar, né? Tanto que eu não consegui nem responder esse questionamento hoje. Isso é um ato atual, né? É Então, algum padrão, Vinícius, que você tem que ver. Como que era a situação lá na infância com relação a dinheiro? Porque, às vezes, o dinheiro da gente é associado, para você ter uma ideia, só para eu exemplificar para vocês, a minha, o meu, tá? Eu sou a primeira filha, primeira neta, primeira tudo, do meu pai e da minha mãe. Então, tudo era em torno de mim, né? Imagina. Primeira sobrinha, meu pai tem um monte de irmãos e tudo mais e tal. E então eu fui muito precoce. Então eu andei muito cedo, eu falei muito cedo, eu tirei a fralda muito cedo, tudo foi muito cedo. A cobrança em mim era muita, tá? Muita. E imagina, eu tirei a fralda com 1 ano de idade. 1 ano de idade. Tudo bem, 63 anos atrás,
era fralda de pano, né? Então já era ruim por causa disso. Mas minha mãe me tirou a fralda com 1 ano. Minha mãe é muito brava, sempre foi. Aquela carrancuda, sempre foi, tá? Você imagina, há 63 anos atrás, você fazendo xixi na calça, cocô na calça, quantas broncas eu não levei? Que feio, que sujo, que tudo, né? Eu aprendi na marra, né? Tirei a fralda com 1 ano, aprendi a comer sozinha. Imagina quanta sujeira que eu fiz, porque eu era 1 ano, eu era pequenininha demais, né? E o que que acontece no nosso inconsciente? O dinheiro, para a gente, é alguma coisa que a gente faz. É o que a gente faz para quê? Para a gente usufruir, para a gente viver bem, para a gente sair, para a gente viajar, para a gente fazer coisas legais, concorda? Quando você também faz as suas necessidades é sua, você faz, como você faz o seu dinheiro. Você faz o seu dinheiro para ter benefícios. Eu faço também as minhas necessidades para ter os meus, os meus benefícios, que é se livrar de coisas que não estão, né, que não tem que ficar dentro de mim. Xixi, cocô, tá? É a mesma coisa. É complicado falar, mas no nosso inconsciente é a mesma coisa, a mesma relação. É o que sai de dentro da gente. O dinheiro também é o nosso trabalho, é o nosso esforço para ganhar o dinheiro, tá? Então, quando a gente foi muito julgado, eu, por exemplo, fui muito julgada, fui muito falado que feio, que sujo, que não sei o que, olha o que você fez, né? O que acontece? Fica na minha cabeça que eu faço não vale a pena. O que eu faço não é legal. Eu vou me esforçar, eu vou fazer e não vai ser legal. Então, para que eu vou fazer? Você entendeu? Entendi. Deixa eu só terminar aqui, só para você entender. Então, o que acontece? Você faz o dinheiro, você faz, só que você não consegue usufruir, por quê? Porque você vai acabar o dinheiro, vai vir uma dívida, uma conta para pagar, vai não sei o quê, porque você não consegue usufruir. É a mesma coisa das fezes, dos controles dos esfíncteres. Você coloca para fora, só que você nem usufrui de ficar, ai, que alívio. Por quê? Porque você já levou bronca porque você já fez, caramba. Você entendeu? Entendi. Pode ser disso, pode ser assim também, que venha, não sei como que isso você vai ter que pesquisar, e também nesse dia 25 também eu vou dar várias coisas para vocês identificarem a de vocês. Mas pode ser alguma coisa assim, o ganhar dinheiro para você é complicado, é perigoso. Por quê? Porque pode ser que na sua família todo mundo brigava por causa de dinheiro, porque... Eu vejo assim, desculpa cortar, mas eu vejo assim com 2 etapas, né? Hum, Quando eu era criança, né, até me casar, né, foi 2 fases. Porque antes eu conseguia guardar e conseguia comprar tudo que eu queria e realizar da maneira que eu fui ensinado, né? Que meu avô falou, guarde e tenha as suas coisas. Aí depois disso, aí mudou tudo, entendeu? Aí eu vejo que até, vamos dizer assim, eu acho que é mais uma questão de escassez, entendeu? Que o ganhar é uma programação meio parecida com isso. O ganhar é para sobreviver, né? uhum, Em uhum. função de o sobreviver, então ele dá um jeito de acabar com tudo que chega. Exatamente. Tem que comer tudo que recebe, teoricamente, assim, inconscientemente, eu acho que é essa sensação, sabe? Se seu avô falava assim, você tem que guardar dinheiro para não faltar, você tem que guardar Isso, dinheiro. escassez, Então, exatamente. é sempre assim, eu tenho que guardar. O dinheiro é para sobreviver, somente para sobreviver. Não, não tem para
comprar coisas para viajar, para ter... Eu já vivi uma época que eu recebia muito bem e eu consegui guardar bem, mas é tipo assim, a exceção da regra, sabe? Vem altos e baixos, É, bem, né? Outro padrão que aconteceu comigo isso, eu morava em São Bernardo do Campo, e depois, com 18 anos, eu vim morar em Alphaville, né? Aqui, o padrão é mais alto, tal, não sei o quê, né? Enfim, entre aspas, tá? Porque não é, mas entre aspas todo mundo acha. E aí, o que acontece? Eu vim com 18 anos, os meus irmãos vieram, eles eram mais velhos do que eu, meu irmão tem 12 anos a menos que eu, um deles, e o outro tem 2. E eles já vieram, o Fábio já veio com 16 anos, e sabe, aqueles querendo já ser hominho e não sei o quê, e andando com o pessoal, já que tinha moto, e eles tinham não sei o quê, e se mostrando, aquelas coisas de adolescente, né? E eu nunca fui de me mostrar, de me vangloriar, nunca, eu odiava isso. Sempre, nunca gostei disso. Tanto é que eu odiei vir morar para Alphaville. Eu chorava todos os dias. Eu queria voltar para São Bernardo. E aí, o que aconteceu? Eu via muitas coisas, pessoas se vangloriando, pessoas que falavam, sabe, tirando uma das outras pessoas, eu nunca gostei disso, de levar vantagens, eu nunca gostei. E isso me fez com que eu, numa época da minha vida, depois eu tive que trabalhar com isso, para mim, ter dinheiro era o quê? Era se vangloriar, era se colocar como... Então, eu não gostava. Para que eu ia ganhar dinheiro? Para que eu ia fazer dinheiro? Eu tinha isso a escola. E ganhava muito, porque a minha foi a primeira escola de Alphaville. Primeira pré-escola de Alphaville. Eu abri a porta, o primeiro dia de aula, eu tinha 200 alunos. nossa, Entendeu? Uma escola pequenininha. Pequenininha. Não cabia mais. Porque eu não achei que ia ter, imagina, em tempos atrás, Alphaville não era nada. E aí, gente, o que eu fiz? Travou meu dinheiro por causa disso. Eu não conseguia ter uma base. A minha base era aquela, eu não conseguia nunca subir. o Por quê? mindset estava desconfigurado, né? Exatamente, porque para mim dinheiro era feio, era assim uma coisa de ser muito se Eu mostrar, subjugar as outras pessoas. isso, entendeu? De se mostrar, de achar que eu sou melhor que o outro. Então, eu detestava isso, odiava isso, tá? E a minha mãe, assim, Entendi. entendeu? E eu detestava. Nossa, eu queria uma coisa que me... Até hoje eu não gosto de gente que Nova. subestime as outras, eu não gosto disso. Mas eu aprendi que isso não, para eu não me travar. Eu tive que ressignificar isso em mim, que dinheiro é bom, que Sim, embora você não precise falar nada para a pessoa, você não precisa pôr para baixo a pessoa, subestimar as pessoas, o dinheiro é bom. Dinheiro traz felicidade, sim, sim, exatamente. entendeu? Eu tenho todos esses conceitos na cabeça, mas o inconsciente ainda eu acho que luta meio contra. Então, você tem que ressignificar isso com o seu avô, mas dentro de você, tá? Entendi. Sim, Dentro de você. entendi. O que seu pai, o que ele falava é dele isso, não é seu, é dele, Sim. tá? A gente vai fazer essa imersão, a gente vai fazer bastante dinâmicas Acho que a para... gente já fez uma dinâmica naquela, Já fez. aquele, aquelas sessões que eu comprei com você, né? Sim, sim, já fez. Só que acontece que isso você vai fazer especificamente com ele, Entendi. tá? Ah, obrigado. Faz especificamente com ele. Você pode fazer até você já fez o exercício da farinha? Não. Não? É,
É um exercício que você coloca a farinha, você coloca o seu nome e o nome do seu avô. E coloca tudo que ele falava. Mas Falava isso beijando a farinha e falando, é a isso? farinha, não, a farinha é você e o seu avô. Depois a água, mulher de água, é o que ele falava. Tá. Correspondente a cada colher de água, a cada sentimento. Aí você vai socar e falando, falando. É assim, assim, assim. E rasga isso, sabe? Tá. Depois você me fala. Depois a gente conversa particularmente, Ok. tá? Porque Obrigado. é uma coisa que você vai ter que ressignificar isso, porque é dele. Agora a gente vai entrar no meu treinamento sobre sistêmico. E o sistêmico é o quê? É a família. É o que a família traz. É o sistema onde que a gente vive, tá? E isso interfere muito na vida da gente. Muito. Como Eu você falou do seu avô. fiz umas constelações e entendi muito bem que as coisas não andavam em função dessa questão de eu estar sobrecarregado com a função financeira. Exatamente. Mas ressignificou? Acho que não, né? Se estou digando que eu tô Então. agora. Esse que é o problema. Mas eu Porque, tomei ação para mudar essa situação agora, né? Porque tá. eu tentei Porque mudar de todas as outras maneiras e não foi possível. Aí tive que ter uma ação drástica, vamos dizer assim. o negócio, gente, não é o sistema, o modo constelação, é leitura corporal, é reiki, não é a ferramenta que você usa, é sim o sentido que você deu para aquilo, que é aí que você tem que mudar, é o ressignificar. Qual é o sentido que você deu para aquilo que está te travando? Então, quando você entende, quando eu falei que esses padrões, quando você entende esses padrões, entende essa origem, aí é fácil. Pô, isso aqui não faz sentido para mim, Entendi. sabe? Que nem você está falando do teu avô. Não faz sentido para mim. Ai, mas ele tem que guardar para sobreviver. Não faz sentido. Eu vou guardar porque eu quero ter uma aposentadoria, porque eu quero viajar, eu quero... porque amanhã eu posso morrer, sabe? Caramba! Isso. Entendi. Você Sim. entendeu? Que nem eu acabei de... Muito claro para mim, assim, conscientemente, né? Essa questão que você falou, tem que quebrar ali o inconsciente, né? Ressignificar para tirar essa sujeira que está debaixo do tapete, vamos dizer assim. Exatamente. É o ressignificar, é ver de modo diferente. É você entender de outra maneira. É isso que é o ressignificar. Entendeu? Por isso que eu ensino fazer muitas perguntas. Por que isso? O que você está sentindo? Repete isso. Entendeu? Eu até E é escrevi isso de novo aqui. Eu sei que eu já escrevi em inglês, mas vou escrever. que nem agora. Acabei de receber, minha filha, na hora do almoço, falou: mãe, olha, fiquei noiva. Aonde? Na Itália. Filha, que bom. Coitada, a mãe aqui, ela noiva lá, e a mãe queria estar participando, né? Não, não é isso, né? O ano que vem a gente vai ter que ir para a Itália por casamento da menina. Quer dizer, ótimo, lindo, eles são maravilhosos, minha filha é maravilhosa, o meu genro é fantástico, amo eles de paixão, os dois um casal maravilhoso. Mas eu não estava esperando que o ano que vem eu ia ter um gasto desse, né? Mas ela te ajuda. Aham, tá bom. Uhum. Entendeu? Ela vem para cá, no final do mês ela vem para cá. Vem a trabalho, mas ela vem para cá. Então, quer dizer, isso que, mas tô feliz, lógico, tô brincando, mas eu tô feliz. É para isso, é para você ter essa surpresa como eu tive hoje, falar assim, pô, eu tenho dinheiro para ir. Você entendeu? Dinheiro é bom para essas situações que te pega de surpresa como me pegou. Então, tá, tudo bem, beleza. Graças a Deus, dinheiro para passar já tem. Vai ser um marco maravilhoso, né? Pois é. Então, gente, é isso que eu falo. Tudo tem um padrão, tudo tem um porquê, tudo tem uma origem. Quando você descobre essa origem, quando você descobre esses padrões, e aí tem uma coisa, Vinícius, você tem que perceber também se junto com isso você não tem um ganho secundário.
tá? Porque tudo, gente, tudo pode ser que tenha ganho secundário. Como eu falei no começo. Teu microfone está aberto, está fechado. O ganho secundário deve ser dependência emocional, alguma coisa assim. Exatamente. Então, tudo tem que ver o que você está ganhando com isso. E quando você não consegue ressignificar, é porque o seu ganho secundário é muito grande. Existia, mas não existe mais. Tá? Então, é muito grande. Então, tem gente que fala assim, pô, eu não consegui. Porque o ganho secundário é muito grande. Ele é e quando é muito grande, é muito confortável, porque o nosso inconsciente, ele vai para o mais fácil, menos energia. É confortável o ganho, mas por que tem que ganhar aquilo? Às vezes é o desconfortável, né? Por exemplo, de não ter a questão do dinheiro, tem a tensão por não ter, né? Vejo que é um ganho secundário. Foi, né? Mas é bom, acho que até para o pessoal refletir aí sobre as questões, né? Sim, sim. É por isso que a gente fala muitas perguntas, né? Pergunta muita coisa, porque sempre tem alguém que vai cair uma ficha. E nessa imersão eu vou dar muitas perguntas para vocês fazerem, que vai cair a ficha. E só de cair a ficha, você fala, meu, é isso. É isso. Sabe assim, caiu mesmo. E quando cai a ficha, aí sim você vai falar assim, pô, estou passando por isso. Então é isso. Então vamos ressignificar isso. Aí, bingo, resolve. Entendi. Tá? Eu acho que eu estou bem próximo disso. Deus quiser. Já quis. Então, vamos lá. Quem mais tem alguma coisa aqui para a gente resolver? Não mais? Não mais? Bom, se não tiver ninguém, gente, é isso, tá? Deu para vocês entenderem? Só me faz um joinha que vocês entenderam, que vocês compreenderam. Se tiver alguma pergunta, faça a pergunta, entendeu? Anderson, legal. Porque, gente, é muito legal eu saber que vocês estão entendendo, que vocês querem mais disso, porque às vezes eu penso que eu vou falar uma coisa e não está interessando, ou vocês estão pensando que eu fosse fazer de alguma outra, falar sobre alguma outra coisa, e então eu quero saber de vocês também. É muito importante isso, porque eu estou aqui para colaborar vocês na vida de vocês e também no profissional de vocês, tá? Então, por isso que eu faço essas reuniões. Eu vou depois fazer um formulário lá para vocês me responderem o que vocês estão com dúvida, o que vocês querem, porque para eu também fazer essa imersão com tudo. Eu sei que vai ser muito amplo, não é só isso que eu vou falar, que eu falei agora aqui, é muito amplo, mas eu também quero saber de vocês para eu saber direitinho, é um dia inteiro. Então, eu quero que vocês resolvam, eu quero que vocês vão lá e falem assim, ó, valeu a pena, tá bom? Então, beleza, gente. Ótimo. Todo mundo deu um ok, beleza. Então, gente, eu agradeço muito a presença de vocês, vou deixar gravado, e também eu quero falar que dia 25 eu vou fazer essa imersão. Aí eu vou agora colocar, eu deixei passar essa reunião para começar a colocar no grupo sobre essa imersão,
tá? É uma imersão onde vocês vão poder trazer alguém que vocês gostem. Fala, olha, vai ter uma imersão para a gente saber a origem disso aqui, um dia inteiro. Vai ser gravado? Vai. Quem não puder estar o dia inteiro, vai ficar gravado. Mas é super importante, porque vai ter dinâmica e tal. Vai ficar gravado as dinâmicas, mas o feedback, né? Porque vocês vão poder abrir microfone e falar, é muito legal, é muito mais proveitoso. Então, mas vai ser no dia 25, tá? Então, fala pro pessoal, divulga isso, porque quem vai precisar disso, quem fala assim, mas eu vou pedir para alguém vir, tal, é um amigo, é um parente, que vocês nunca vão poder atender. Primeira coisa, tá? Vocês não vão atender um amigo e muito menos parente. Mas se tiver alguém que precise, que está lá patinando, está lá com aqueles padrões sempre repetitivos, fala e venha, traga. Vai ser super importante, tá bom? Então, gente, ó, um beijo. Amanhã, quem é meu aluno, espero vocês amanhã lá na aula, tá? Beijo.